Porque a mensagem desta manhã, ela é crucial. Entenda que os capítulos 21 e 22 do Apocalipse são os dois capítulos que encerram toda a revelação de Deus. Se você falhar em compreender os capítulos 21 e 22, você não terá uma compreensão clara a respeito de Deus. Você não terá uma compreensão clara a respeito da verdade. Os irmãos querem saber por que há muita confusão religiosa e há centenas e centenas, se não milhares, mesmo de grupos cristãos evangélicos que estão perdidos com um tanto de práticas, quando não antibíblicas, são extra-bíblicas, que não produzem edificação, que não produzem crescimento espiritual. É exatamente porque, embora são instituições compostas por pessoas sinceras e que amam a Deus, mas eles estão privados de entender isso aqui. Ou porque a palavra não chegou a eles, ou por alguma outra razão, mas lhes falta a compreensão do grande fato de que Deus tem um propósito eterno. E se você não entende que Deus tem um propósito eterno, então qualquer propósito será um propósito na sua vida. Você vai viver a vida cristã, projetando a vida cristã, desenvolvendo a vida cristã, no sentido de conquistas dos seus próprios propósitos, dos seus próprios objetivos. Tanto é que hoje em dia, vida cristã é sinônimo de conquista humana, de conquista daquilo que você deseja. O que você deseja? Alguém deseja conquistar uma casa, outros um casamento, outros uma riqueza, outros uma fazenda, outros o emprego dos sonhos, outro a aposentadoria, outro se livrar de um caroço nas costas, outro de uma depressão, outro disso, outro daquilo. Ou seja, são coisas que, por mais importantes que elas sejam para nós, porque nós estamos vivendo aqui nessa vida, e aqui nós temos que ter muitas coisas necessárias para a nossa existência, mas elas não contribuem efetivamente para aquilo que é eterno. E a igreja, portanto, perdeu esse foco. A igreja de Jesus Cristo, ela perdeu o foco do supremo propósito de Deus para então estabelecer os próprios propósitos de cada ministério em particular, e ainda os propósitos particulares daqueles que compõem tais ministérios. Então, o objetivo dessa conferência é resgatar a centralidade do Cordeiro de Deus. Os irmãos têm percebido que o centro do Apocalipse é Cristo, que Ele está no centro de cada profecia, e então nos despertar para a grande verdade de que Cristo não sofreu na cruz em vão, e não somente Ele morreu também para nos salvar, mas sobretudo porque no princípio Deus já tinha no seu coração um propósito eterno. E Deus entrou na história e começou a caminhar na história mediante os seus decretos, e cumprindo assim os seus decretos com vistas ao cumprimento do supremo propósito. Você tem que conhecer esse propósito, e ao conhecê-lo, então, você pode agora persegui-lo, correr a carreira. Apocalipse capítulo 21, versículos 1, 2 e 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Diga amém. Antes de eu entrar nesses versículos aqui que são maravilhosos, eu preciso compartilhar com os irmãos algo que está em Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Está tudo indo na ordem, viu, queridos? A leitura, não tem nada arranjado aqui não, está tudo certo. É proposital.
ler um texto e comentar outro. Mas nós vamos voltar para esse texto. Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 e 30. São versículos que deveriam ser lidos todos os dias, por cada um de nós. Isso porque resume-se ali, naquela porção da Escritura, a grande verdade do supremo propósito de Deus. Veja na sua Bíblia que o versículo 28 diz que todas as coisas, e para você entender o que quer dizer todas as coisas, leia o contexto. O que começa lá no versículo 18, são as tribulações, os sofrimentos, as angústias, ou seja, todas as dificuldades que nós passamos aqui nesta vida, mesmo as negativas, aquelas pelas quais você passou e você então não conseguiu ver razão naquilo, apenas sofrimento, apenas dificuldade na sua família, na sua casa, na sua saúde, no seu trabalho, com respeito a toda a sua existência, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu pergunto, qual é a ordem dessas duas características dessas pessoas? Quando diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Primeiro amamos a Deus e depois somos chamados? Ou primeiro somos chamados, depois amamos a Deus? Primeiro somos chamados e então amamos a Deus? Mas o texto diz o quê? A ordem, qual é a ordem do texto? Os que amam a Deus e os que são chamados. Aí alguns dizem, está vendo? O Senhor chama aqueles que o amam. Seria um chamamento condicional ao amor que alguém teria por Deus. Mas observe duas coisas. Primeiro, o apóstolo Paulo está dizendo para uma assembleia de santos. E portanto está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, esses que amam a Deus, se diz, esses são chamados por Deus. Mas há um texto que deixa muito claro que a ordem aqui, na prática, certamente nós primeiramente somos chamados, e por isso nós o amamos. É o texto da Escritura que diz que quando o Senhor nos chamou, diz que Ele nos amou primeiro, e quando nós fomos chamados, quando nós fomos salvos, nós ainda éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos quando Ele nos reconciliou consigo mesmo. Se sendo nós inimigos, fomos reconciliados, Romanos capítulo 5, versículo 10, sendo inimigos, como poderíamos nós amar a Deus sendo nós inimigos? De todo modo, o importante todas as coisas cooperam para o bem dos chamados, dos eleitos, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o quê? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui no coração não precisa responder nem com os lábios, nem com a cabeça, nem com as mãos? Apenas considere. Quantos aqui no seu coração sente que foi chamado por Deus? No coração. A despeito da sua fraqueza, da sua dificuldade, dos seus vícios, não olhe para a sua condição, porque se você olhar para a sua condição, você vai morrer. Olhe para a graça de Deus, para o amor de Deus. Se você então foi chamado, entenda, não saia daqui sem compreender isso. Você foi chamado por Deus, segundo o propósito dele. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito eterno. Antes de você existir, antes de você nascer, Deus já tinha o seu propósito no coração. Na verdade, antes do mundo ser criado, antes de haver anjos, antes de haver qualquer tipo de ser em todo o universo, Deus, no seu coração, a partir da vontade do seu coração, Ele estabeleceu um propósito, um plano, de maneira que antes de haver mundo, diz a Escritura em Efésios capítulo 1, versículo 4, nós já havíamos sido predestinados para esse fim.
Então você veio à existência porque Deus te trouxe à existência. E você então cresceu, e num dado momento da sua experiência, o Espírito Santo, mediante várias circunstâncias, quebrantou o seu coração, te deu fé para crer no Evangelho, te chamou pelo seu nome. Você então recebeu a Cristo no seu coração, como o seu Salvador pessoal, como o seu Senhor. E então, e agora, a partir de agora, como um salvo, para que você foi chamado? Para ficar apenas indo a alguns cultos na semana? Apenas cantando algumas canções? Ou para que a sua vida financeira mude? Para que o Senhor te chamou? Diz a Bíblia que nós fomos chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito dele. Entenda isso. Se você quiser ser um servo de Deus autêntico, você tem que partir deste ponto. Deus tem um supremo propósito, do qual eu participo, no qual eu estou, porque Ele me fez vir à existência, porque Ele me escolheu para esse propósito. E a pergunta simples e evidente é: e que propósito é esse? O propósito é dele. Você é apenas uma peça nesse propósito. E aí você basta continuar a ler os versículos seguintes. Nós estamos falando de Romanos 8, versículos 28, agora o 29. Aí no 29 diz: porquanto. E aí começa toda uma descrição do processo pelo qual esse propósito de Deus ele é realizado. E é esclarecedor porque diz: porquanto aos que de antemão conheceu. E até o final dessa mensagem vocês vão entender o que significa conheceu. Calma. A esses a quem ele conheceu. Só uma perguntinha: o Senhor conhece a todos? A todo mundo? Até os que não nasceram ainda ele já conhece? Mas olha o que diz esse texto: aos que ele conheceu. Não é a todas as pessoas do mundo. Aqueles a quem ele conheceu, também os predestinou. Ele predestinou a quem? Aqueles a quem ele conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, um pouquinho mais à frente. E aos que predestinou, a esses também, quem é que foi chamado? Agora eu quero ver as mãos. Se você foi chamado, isso é prova de que você foi predestinado. Porque a quem ele chamou? Olha o texto. Não fica na dúvida não. Pastor, eu não creio nisso. Não perguntei quem você crê. O que diz a Bíblia? Independentemente do que você acredita. Lê a Bíblia. Fala a Bíblia. Se ela estiver errada é problema dela. Se estiver certo, parabéns para você, nessa data querida. Mas veja, calma. Pastor, eu não creio. Leia a Bíblia. Aos que predestinou, a esses também. A quem foi que ele chamou? A quem foi que ele chamou? Aos que predestinou, a esses também. E aos que chamou? Quem é que foi chamado? Você é justo. Você foi justificado. Eu justo? E eu sou cabra ruim? É. Porque a tua justiça não é a tua, é Cristo é a tua justiça. Ele se tornou a tua justiça. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também. Quem é que foi chamado? Então você está glorificado. Pastor, eu não estou glorificado, estou cheio de ruga, pereba, tudo. Calma. O texto diz: aos que predestinou, chamou, passado. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Então se Deus assim me glorificou, eu digo o quê? Amém. Amém. Ah, mas não tem mais. Deus é Deus. E pela fé nós vivemos, né, essa palavra, sabendo que Deus não mente, sabendo que Deus não se arrepende, e que Ele não depende do tempo cronológico
para realizar o que Ele quer realizar. Mas o que eu quero ressaltar nesse texto é que o Senhor nos predestinou, está o texto aí na sua Bíblia, para quê? Para quê? Como é que diz o texto? Me ajuda aí. Para sermos. Nos predestinou para sermos. Ele disse, o Senhor que me conheceu e que me predestinou para. Diga, nos predestinou para. Tem um para na sua Bíblia? Nos predestinou para sermos. Qual é a finalidade para o qual o Senhor te predestinou? Para sermos. Então você será, porque o Senhor já determinou. Para sermos conformes. Não diz para sermos conforme, é conformes, tem um S. Isso faz uma tremenda diferença. Porque conformes não é conforme, não é semelhante. Conformes é sermos conformados. Você não é ainda, mas Ele te predestinou para que você seja conformado. Ele vai trabalhar na sua alma. Ele vai trabalhar na sua mente, nas suas vontades, nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu espírito, alma e corpo, para que você seja conforme ou conformado à imagem. Então, o supremo propósito de Deus, quanto a nós, é que todos nós, os chamados, justificados, glorificados, porque fomos conhecidos e predestinados por Deus, é para sermos conformados. Você tem que caminhar nesta verdade. Toda a sua vida cristã, todo o seu empenho cristão, é porque Deus me chamou para que eu seja conformado à imagem do seu Filho. Aí eu me lembrei agora do Padre Zezinho. Porque ele canta uma canção, não sei se é dele, mas ele canta dizendo o seguinte: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, falar como Jesus falou, andar como ele andou, viver como ele viveu. Eu fico pensando, gente, às vezes, isso é muito bonito e é até verdadeiro, lógico, mas os irmãos já pensaram falar, pensar, sentir, né, chorar, caminhar, viver como ele? É possível? Eu sei que a resposta positiva dos irmãos é olhando para a palavra, que já foi declarada, que ele está realizando isso. Então, por ele, isso será realizado. Mas eu pergunto, de acordo com a nossa existência e capacidade humana, é possível ser como Jesus? Você pode até fingir que é igual a ele. Num dado momento, você fica assim, bem calmo. Por dentro está um demônio para explodir. Mas, por todos os efeitos, está fingindo bem. Mas a grande verdade é que todos nós seremos sim, mais cedo ou mais tarde, conformados à imagem do seu Filho, o quê? Do seu Filho? Do seu Filho, não inventa, do seu Filho primogênito. Pastor, eu pensava que Jesus era o Filho unigênito. Porque é dito que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É porque naquele momento em que ele foi dado, ele de fato era o unigênito. Ele era o único. Porque nenhum outro homem ou outro ser no universo poderia ser chamado efetivamente em natureza, em substância, de filho de Deus. Por mais que os anjos sejam chamados de filhos de Deus, mas são no sentido de serem criados pela mão de Deus. O próprio Adão, criado no Éden, é chamado em Lucas de filho de Deus, porque foi criado pela mão de Deus. Mas filho de Deus, filho unigênito, é no sentido de ser participante da mesma natureza santa, divina do Pai. Como aquele que, de fato, ele compartilha dessa natureza divina. Jesus, como filho unigênito, ele foi dado. E então agora com a sua morte e ressurreição, todo aquele que nele crer, quantos aqui creem em Jesus? Deu-lhes
o poder de serem feitos. Deu-lhes o quê? O poder. Você recebeu o poder de ser feito, de ser constituído filho de Deus. E o mesmo apóstolo João, na sua epístola, capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz: e de fato nós somos filhos. Não é questão de consideração, não é simplesmente uma questão de adoção, como se entende equivocadamente na versão em português. Mas é que nós fomos feitos, constituídos. O Espírito Santo te gerou filho de Deus. E desde então, nós somos os muitos filhos de Deus. E então o filho unigênito, diante de muitos outros filhos que foram gerados, não é mais unigênito, ele agora é o filho primogênito, porque ele é o primeiro dentre muitos irmãos. É por isso que no livro de Hebreus, capítulo 2, o próprio Cristo, ali no falar do profeta e do apóstolo, ele diz: no meio da congregação, ó Pai, cantarei louvores ao teu nome no meio dos meus irmãos. Ou seja, toda a assembleia dos santos chamados são irmãos de Jesus Cristo, gerados por ele. Agora entenda que nós somos filhos de Deus, mas não se concretizou em nós ainda o que haveremos de ser, no sentido de que essa filiação ainda não é plena em nós. Nós ainda estamos dentro de um processo de filiação, dentro de um processo de regeneração, de maneira que, ao cabo desta obra em nós seremos plenamente participantes da natureza divina. Não é uma questão de catequese, não é uma questão de doutrinas, de costumes, de cultura. Quando nós falamos a respeito de Deus, da obra de Deus, da vontade de Deus, nós ainda estamos muito contaminados com aquela questão da cultura. Porque nós entendemos que ser crente é fazer um tanto de coisas corretas. O problema é você descobrir o que é correto. Porque na nossa cultura já se estabeleceu que fazer isso é correto. Você vai em outra cultura, em outro lugar, ou de um outro tempo, e lá naquela cultura, o que aqui é certo lá pode ser errado. E o que aqui é errado lá pode ser certo. Porque nós estabelecemos a nossa cultura como sendo a cultura de Deus. Deus se veste assim, Deus come assim, Deus anda assim, Deus se mexe assim, Deus faz as coisas assim. E o que Deus não faz, ele fala que namora é assim. É assim que tem que ser. Se virar para o lado de cá já é pecado. Vocês estão entendendo? Ou não estão entendendo? Se olhar para cá é pecado. Se fazer... Aí nós vamos estabelecendo e elevando uma cultura como se a nossa fosse a cultura de Deus. Deus não tem cultura. Porque Deus não está preso a lugar, nem a tempo, nem a costumes. Ele é eterno. Ele está acima de tudo isso. O evangelho não é cultural. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. De maneira que, entendendo o evangelho de maneira adequada, abre mão de tudo que é usos e costumes e começa a imaginar. Deus quer alcançar o homem, onde ele esteja. Deus quer habitar este homem e mudá-lo de maneira a tirar da natureza adâmica caída e forjar Cristo dentro dele. Até Cristo ser formado em nós. Já dizia o apóstolo Paulo. É Cristo sendo gerado, crescendo em nós e vivendo em nós e se manifestando por nosso intermédio. E aí nós chegamos a uma questão crucial, porque nós aqui do Brasil, vamos trabalhar a nossa experiência, nós fomos evangelizados aqui, na verdade, eu digo nós, é o nosso povo primitivo aqui, dessa terra, foi evangelizado pelos portugueses. Lembra que os portugueses descobriram uma terra alheia? Diz que descobriram o Brasil. Ele não estava perdido. Não estava perdido. Aqui tinha gente morando tranquilo, vivendo em paz. Aí descobriram o Brasil. Aí começaram a vestir os índios, dar cachaça para os índios, não é? Dar espelho para as índias, levar o ouro do povo. E juntamente com essa obra maligna,
uma catequese. E aí começa um processo de catequização. Um processo, entre aspas, de evangelização, que de evangelho não tem nada. Na verdade, é uma obra, né, como podemos colocar, de cristianização. Ou seja, vocês são pagãos. Vocês agora vão ser cristianizados. Cristianizados é aprender a nossa religião, aprender a respeito da nossa fé, e vocês agora vão ter que se adaptar à nossa fé, à nossa cultura, aos nossos costumes. E assim, o Brasil chegou hoje a ser uma nação cristianizada. De Cristo não tem quase nada. Estou exagerando? Não, por gentileza. De Cristo, quase nada. Não vou dizer nada, né? Quase nada. Tem muita esperteza. É igreja cuja finalidade é ganhar dinheiro. Ser pastor hoje é profissão. O senhor não faz nada a ver. Saiu da prisão ontem, já é pastor. Já sai ungido lá de dentro, pastor. Aí vai abrir a sua igreja, o seu trabalho. Não é que uma pessoa que foi presa não pode ser pastor. Não é isso. Eu quero que os irmãos entendam. A questão é que lá é uma fábrica de fazer pastor. Porque a pessoa sai sem expectativa. Vou ser pastor, vou abrir uma igreja. Aí vai arregimentando pessoas. É um negócio. Igreja hoje é negócio. É um negócio, um grande negócio. Porque o povo tem fé, o povo acredita. E o povo ouve uma coisa, gritou um pouquinho mais alto que os outros, já é pastor. Basta você falar um pouco mais alto que os outros. Tem uma garganta boa. Né? Garganta boa, pastor. Vocês entendem? E assim hoje é um mundo cheio de religião, mas de Cristo mesmo nós não vemos Cristo andando, Cristo expresso, Cristo falando, Cristo trabalhado, Cristo se dando, Cristo se abnegando, Cristo morrendo, Cristo orando, Cristo abençoando. Nós não vemos isso, porque foi um processo de cristianização. Então esse é um processo maligno e perverso, porque por mais que pareça bom, é uma maneira de fazer você acreditar que a obra de Deus está sendo feita, quando na verdade está longe de ser realizada. Na verdade, Deus não quer cristianizar as pessoas. Ele quer cristificar os seus eleitos. Cristificar é fazê-lo Cristo. Pastor, mas eu estou estranhando esse falar fazê-lo Cristo. Não se esqueçam que ao longo, os irmãos vão entender ao longo da mensagem, porque eu estou apenas num versículo de introdução que eu queria dizer isso para os irmãos. Vocês vão entender o sentido de cristificar. O que significa isso à luz da Bíblia, e se de fato isso é da Bíblia ou não, vocês poderão entender e perceber isso nessa mensagem. Mas vamos ao texto de Apocalipse capítulo 21. Diz assim o texto, versículos 1 a 3. E eu quero que vocês leiam e que vocês imaginem essa cena. Quando diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Essas são as palavras de alívio, né? Porque se você ler a Bíblia do início, é guerra, 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 conflito, conflito, até que chega um momento que a Bíblia fala, e vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então imagine agora essa terra nova, totalmente nova. Aqui não há mais ímpios, aqui não há mais incrédulos, porque tudo já foi tratado aí no versículo 11 em diante do capítulo 20, que é o juízo de Deus. Veja o versículo 15 do capítulo 20. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, aqui já foi resolvido o problema do pecado, já foi resolvido o problema do mal, tudo que tinha de ser tratado já foi tratado, e agora no capítulo 21 se instaura a eternidade vindoura, a eternidade futura, em que se estabelece um novo céu e uma nova terra. Já está resolvido o problema do pecado. Não há mais problema com o pecado. E aí João diz, vi também. Vocês estão vendo a terra nova? Quem está vendo a terra nova? Imagina aí. Imagina a terra nova. Amém? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Agora vai imaginando essa cidade descendo. Ataviada como noiva, ela está descendo para uma terra nova. Um céu novo, uma terra nova. E agora vai descendo essa cidade. Vai imaginando. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis, apontando para a cidade, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Esse tabernáculo vai descendo e os homens então agora podem ter Deus habitando no meio deles. Essa verdade não se encontra apenas aqui, está em toda a Bíblia. Mas imagine agora uma terra nova, um céu novo, e então os homens sobre a terra, e essa cidade desce, e é dito, essa cidade que está ataviada como uma noiva, é o tabernáculo de Deus. Os irmãos sabem que a palavra tabernáculo quer dizer uma tenda? Sabia? Tabernáculo é uma tenda, é uma casa, é uma habitação. Eis a tenda de Deus, o tabernáculo de Deus, a casa de Deus, a morada de Deus entre os homens. Ou seja, Deus não quer habitar o céu. Ainda que quando fala de Deus e fala em habitar, né, falando numa linguagem humana, porque Deus, ele não há lugar onde ele possa contê-lo, porque ele é maior do que tudo e ele enche todas as coisas. Mas de acordo com a profecia, de acordo com a economia de Deus, Deus ele quer uma morada, ele não quer morar nos céus. Quando diz de Deus morar em algum lugar, ele quer habitar entre os homens. Ele quer estar no meio dos homens. E portanto, aqui nessa porção, nós temos o novo céu e a nova terra, primeiro ponto. Segundo, nós temos uma cidade ataviada como noiva. Terceiro, nós temos o noivo. Porque se ela está ataviada para o seu noivo, nós temos o noivo. E então nós temos Deus, então nós temos o tabernáculo e nós temos os homens. São esses os 5 ou 6 pontos principais. Repita comigo: novo céu e nova terra, a cidade noiva, o noivo, Deus, a cidade tabernáculo e os homens. São 5 pontos. E dentre todos esses pontos, são 6. Na verdade, nenhum deles aqui constitui-se mistério, exceto a cidade. Porque a novo céu, a nova terra, será um novo céu, a nova terra. Deus habitará entre os homens, não é? Os homens são os homens. E então, nós temos aqui então a questão da cidade noiva, ou a cidade tabernáculo. Por que eu digo que somente a cidade aqui se constitui no mistério? Porque no capítulo 21 e 22 é dito, e somente a respeito da cidade, que há revelação a respeito dela. Capítulo 21, versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma alta e elevada montanha. E aqui nós temos, portanto, o anjo dizendo: João, vem que eu vou te mostrar. Eu quero te revelar. Eu quero, na verdade, te levar a contemplar a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro. E esse é um aspecto central, porque é a consumação da Escritura. Ou seja, a Bíblia termina com um casamento do Cordeiro com a sua noiva, que será então a sua esposa. E essa esposa, portanto, requer uma revelação. Versículo 10 diz: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E aqui começa, portanto, os apontamentos que temos que fazer a respeito dessa visão. Uma cidade chamada Cidade Santa,
que está adornada como noiva para o seu noivo, que é o tabernáculo de Deus com os homens, descendo para a terra. Eu sei que todos aqui já ouviram falar sobre essa cidade santa, de um jeito ou de outro. Eu sei que já se cantou, inclusive, muitas canções que falam sobre a cidade santa. Eu sei que muitos até mesmo já disseram, né, pregadores ou videntes nas igrejas, dizendo ter visto tal cidade. Eu fui arrebatado, já ouviram esses testemunhos de arrebatamento? E Deus me mostrou a santa cidade. E quando eu cheguei lá, eu vi aquela cidade. E ela tinha 12 portas. Falei, conta uma novidade. Está aqui na Bíblia que ela tem 12 portas. E eu entrei e eu vi que lá tinha um rio de água viva. Mas está escrito aqui, tem que ser arrebatado para ver isso? E do lado do rio tinha a árvore da vida. Está aqui também escrito. E quando eu fui comer o fruto da árvore da vida, o Senhor falou, não. São os testemunhos. Você ainda tem que voltar para dar o testemunho. E aí eles voltam dizendo o seguinte, volta entre aspas, né? Volta do seu delírio. Dizendo, não, porque Deus me levou e eu vi a cidade. Está lá. Eu não vou dizer que essa pessoa seja um mentiroso, não. Mas é uma pessoa equivocada. Isso porque essa cidade não está lá. Ela está aqui. Porque ela está sendo feita aqui. Isso porque essa cidade não é uma cidade literal. Que Deus esteja fazendo de ouro, de pérolas. Pastor, mas você acha impossível Deus fazer? Não! Deus é o Deus que criou os mundos, as galáxias, todos os sistemas solares de todo o universo. Há um sextilhão de galáxias no universo. Coisas tremendas, extraordinárias. Se você ver ou contemplar aqui essa cidade, imaginá-la, ela é insignificante diante dos mundos criados por Deus. Mas eu não quero dizer que ela seja insignificante, porque o que nós temos aqui, na verdade, é apenas uma descrição simbólico-profética de algo que Deus está realizando. Aqui é o cumprimento do seu supremo propósito em todos aqueles a quem Ele conheceu, a quem Ele predestinou, a quem Ele chamou, a quem Ele justificou, a quem Ele glorificou. É um projeto feito em pessoas. Imagine só naquele dia, todos nós lá, e aí vai começar o casamento do cordeiro com a sua esposa. Aí lá vem o cordeiro. Quem é o cordeiro? É Jesus. Aí todo mundo lá olhando, né? Cadê a noiva? Cadê a noiva? Tchan, 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 tananã, 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 tananã. Aí você olha, é uma cidade de ouro. E Jesus pega, abraça a cidade. Minha noiva, uma cidade. E nós olhando. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido disso? Pastor, mas e aí? E aí que a Bíblia diz assim, olha, João vem e eu vou te mostrar a noiva. Eu vou te mostrar a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade. A cidade é a noiva. E se a cidade é a noiva, e a noiva não pode ser uma cidade física, um objeto, um trem, então essa cidade tem que ser outra coisa. Pastor, o que é? É a noiva. E o que é a noiva? Pergunte a Bíblia. Pergunte a Escritura. Pergunte, por exemplo, para o profeta Isaías, no capítulo 54, ou versículo 6, quando diz, tratando-se do povo de Israel, do povo de Deus, daquele tempo, dizendo, o teu Criador é o teu marido. Porque o povo de Israel, no Antigo Testamento, era chamado de esposa de Deus. Aí você vai um pouquinho adiante para o profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 1. E lá diz que a nação de Israel havia adulterado, porque traiu o seu esposo, que era Deus. Leia o livro de Oséias.
O que é o livro de Oséias? Fala de um relacionamento amoroso, simbólico, profético também, né? Do profeta Oséias com Gomer, uma mulher infiel a ele. De maneira que aquele relacionamento de infidelidade da parte de Gomer, não da parte de Oséias, porque de Oséias tinha apenas um amor imenso, inexplicável, que homem algum pode explicar tamanho amor. Aquele relacionamento de amor e de infidelidade representava o relacionamento de Deus, esposo, Oséias, com a sua esposa, Israel, Gomer. Basta você ler o livro de Eclesiastes, ou melhor, de Cântico dos Cânticos. Quando fala de Salomão e de Sulamita, será que a Bíblia está nos ensinando ali? É um livro erótico, porventura? Estão rindo por quê? Lá fala de coisas referentes a Eros, ao amor carnal de um homem para com a mulher. Aí eu pergunto, há na Bíblia algum livro erótico? E o que faz Cântico dos Cânticos ali? Fala do povo de Deus enquanto noiva, esposa, companheira de Deus como esposo. Esse é o testemunho da Escritura, não estou inventando. Vai para o Novo Testamento, e o que você vai encontrar lá? A própria Escritura dizendo que a igreja é a noiva. Está lá em Efésios capítulo 5. Leia os versículos 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Quando o apóstolo Paulo vai falando que as esposas devem se submeter a seus maridos, como? Aí vem uma relação de semelhança, a igreja a Cristo. O marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. E ele vai comparando a relação matrimonial de um marido com a sua esposa legítima e dizendo que tudo aquilo é apenas uma figura de um verdadeiro relacionamento, de um verdadeiro casamento, de um maior casamento de Cristo e da igreja. Tanto é que quando chega no versículo 30, ele diz: e portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, citando Gênesis capítulo 2, e então se unirá à sua mulher e se tornarão ambos, homem e mulher, uma só carne. Sim, o que tem? Tá certo. Toda a cerimônia de casamento se diz isso. E aí o apóstolo continua dizendo: grande é esse mistério. Mistério. Paulo é engraçado. Um homem se unir com sua mulher, os dois lá, tornou uma só carne. Mistério. Que mistério tem nisso? Não é nisso, é que isso consiste no mistério, porque diz, anuncia, prefigura o verdadeiro casamento, a verdadeira união, mas eu me refiro, diz o apóstolo Paulo, a Cristo e a igreja. Se a Bíblia está dizendo que esse casamento é de Cristo com a sua igreja, e a noiva que é vista em Apocalipse é mostrada na figura de uma cidade, então a cidade não é uma cidade, a cidade é a igreja. Pastor, mas por que complicar? É porque o Apocalipse é um livro de símbolos, é um livro de sinais, de maneira que, ao querer mostrar uma verdade, se mostra numa linguagem figurada. Por exemplo, Cristo, em autoridade, dignidade, poder, na sua morte e ressurreição, ele é representado como um cordeiro, com 7 olhos, 7 chifres, em pé, com o pescoço degolado, no trono de Deus. Aí você vai imaginar que lá no trono de Deus tem um cordeiro, um animalzinho, todo de lãzinha, em pé, pescoço quebrado, 7 olhos e o chifre. Você vai imaginar que tem isso lá? É Cristo. E não há nada mais belo e glorioso do que Cristo. Porém, Cristo e a sua obra e os seus atributos estão ali representados no trono. Na figura do cordeiro, degolado, com 7 chifres e 7 olhos. Parece uma coisa estranha, mas olha para o que significa. Tira os olhos da materialidade e olhe para o sentido espiritual. Do mesmo jeito é a besta, que sai uma besta do mar com 7 cabeças. 7 cabeças, meu Deus do céu. Que medo eu tinha desse bicho quando eu era criança.
Minha mãe falava assim, olha a besta. Eu falei, meu Deus do céu, me ajuda. 7 cabeças. Elas ficam se retorcendo. Mas é um poder. Primeiramente é o ressurgimento do antigo Império Romano. Calma. Do antigo Império Romano. Porque os impérios, as nações na Bíblia são representadas na sua natureza caída e maligna como animais. Babilônia é representada por um leão. A Média Pérsia é representada por um urso. A Grécia por um leopardo. Roma por uma besta, um animal indescritível. Então aquela besta não é uma besta, embora seja besta. Mas é um poder. É uma nação. Você não pode olhar para a besta e falar assim, esse animal. Não, essa nação aqui representada. A Bíblia fala, cada cabeça dessa besta representa um rei. Olha que coisa interessante. Aí você vai observando que você tem que interpretar o Apocalipse partindo dos seus símbolos para o seu significado. E para nós o que vale é o significado. De modo que chega no capítulo 17, lá tem uma mulher. Essa mulher é prostituta. Ela está vestida como prostituta, toda adornada, com um cálice de ouro na mão, montada no lombo da besta. Que coisa esquisita é essa? E a besta vai andando e ela vai atrás. Na cacunda da besta. Não é não? Já viram lá no texto? O que é isso? Pastor, de onde vem esse trem? Não, essa mulher é a grande Babilônia, é uma religião. É uma religião. Porque quando fala de igreja, fala de mulher. Se a igreja é pura, é noiva. Se é impura, é prostituta. É uma linguagem profética. De maneira que agora essa mulher é também uma cidade. Ela não é somente uma mulher prostituta, mas é uma cidade pagã, caída, demoníaca. É Babilônia, cidade. Aí chegando no capítulo 21 e 22, temos a noiva, também uma mulher pura, branca, alva, nesses termos simbólicos da sua integridade, da sua pureza. Em contraste com a prostituta. Se tem uma prostituta, tem uma noiva. Esposa, pureza. E se a mulher representa que uma cidade, Babilônia, essa noiva também é uma cidade, Jerusalém. Então os irmãos entendem que essa cidade não é uma cidade? Deu para entender? Tira do coração. Cancela aquela música, né? Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal, por essas ruas de... Bem, se você cantar com entendimento... Pensa bem, não, estou cantando profeticamente, né, na linguagem do Apocalipse. O problema é que você não pode ficar imaginando, sonhando um dia, eu vou deixar de andar nessas ruas aqui do pôr do sol. Ai, Jesus. Eu vou andar em ruas de ouro. Não, para disso. Essa cidade é a noiva. E a noiva é o povo de Deus. É o povo de Deus aqui no Apocalipse, com essa descrição de glória, de fulgor, né, de valor, porque ela é toda de ouro, de pedras preciosas, toda adornada, seus fundamentos são de pedras preciosas, suas portas são de pérola, no seu topo há o trono de Deus, de onde procede um rio, o rio de água viva, ou de águas vivas, onde tem de um lado e de outro, como ali uma videira, né? Ali a árvore da vida que dá o seu fruto, e ela vai descendo dos céus à terra. É a noiva, é o povo de Deus. E essa cidade noiva, conforme 21, versículo 4, diz, o capítulo 21, versículo 3 diz, ela é o tabernáculo de Deus. O tabernáculo de Deus. Nós vamos abordar também o tabernáculo de Deus. E só agora mais um texto, 21, 22. Diz assim, nela, na cidade, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então nessa cidade, o santuário nessa cidade é o próprio Deus. A cidade é a noiva. Diga comigo, a cidade é a noiva. Diga, a cidade é o tabernáculo. Diga, o templo da cidade é o Senhor.
Esses 3 pontos. A noiva. Pastor, o que significa que a igreja, o povo de Deus, é a noiva? Sabemos que o povo do Antigo Testamento e do Novo são a noiva do Senhor. Qual o significado profundo, misterioso desta noiva? Até porque o próprio Paulo diz, grande é esse mistério. Há um mistério que envolve uma relação matrimonial entre um homem e uma mulher, que representa algo divino entre nós, o povo de Deus, e o próprio Senhor. O que isso envolve? Qual é a ciência? Qual é o segredo? Qual é o mistério dessa noiva? Para nós entendermos, querido, essa consumação de Apocalipse, você tem que olhar para o protótipo. Você tem que olhar para a figura. Olhar para Gênesis. Porque em Gênesis, ali vai se ilustrar aquilo que será em realidade no Apocalipse. Esse casamento do cordeiro com a esposa está representado lá no casamento do homem e a mulher em Gênesis capítulo 2, lá no Éden. Levando em conta que o homem é uma prefiguração daquele que havia de vir, conforme Romanos capítulo 5, versículo 14. Ora, se Adão prefigurava o que viria, o homem por vir, se ele prefigurava, anunciava o Cristo vindouro, então toda a sua experiência na obra de criação representa aquilo que seria em Cristo. São os extremos se refletindo um ao outro. Olhe para Gênesis e você entenderá Apocalipse capítulo 21 e 22. Deus criou o homem ali no Éden, perfeito. Este homem agora representa Cristo. Ou não representa? Representa? E quem disse que representa? Quem disse que ele simboliza Cristo? Isso não é uma invenção, não. Isso não é uma heresia, uma maneira de manipular um ensinamento? Hã? Ajuda aí, pessoal. Quem foi que disse que este homem Adão, criado em perfeição, representa Cristo? É um símbolo de Cristo. Prefigura Cristo. Quem disse isso? Quem? Quem é a palavra? Paulo falou? E onde é que está escrito? Ele disse, ele escreveu 14 epístolas. Romanos quanto? 5,14. Adão prefigurava aquele que havia de vir. Aí Deus o Pai olha para Adão, Deus triuno, né? Para Adão e diz assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Então Deus, ele deseja edificar uma auxiliadora para o seu filho, Jesus Cristo. Por isso que o seu filho, aqui no capítulo 21, Cordeiro, ele vai se casar com o seu povo, com a sua igreja, com a sua noiva. Porque Deus propôs desde o início fazer uma auxiliadora. A igreja para Cristo é auxiliadora. E aqui está o segredo. Embora muito simples aos olhos de muitos, embora tenhamos falado tantas vezes, mas o segredo está exatamente aqui. Eu penso que se eu fosse Deus, e teria feito ali, criado o homem, aí eu fosse criar uma mulher para o homem. Se você fosse Deus, e você fosse criar uma mulher para o homem, você faria de que material? Eu pegaria uma pepita de ouro. Né? Uma pepita de ouro, um diamante. Hã? Faria uma escultura de uma mulher belíssima no diamante, porque Deus tem o poder de quebrar a dureza do diamante. Pensa numa mulher de diamante, coisa mais linda, bela, extraordinária. Chega é fina assim. Aí chega assim. Gente, para de rir. Aí chegamos nas narinas da boneca e ela. Não dá certo? Por quê? Hã? E o homem não é barro? Qual é a diferença? O que vivifica é o sopro divino, não o material. Não seria uma mulher belíssima de diamante? O que vocês acham? Você faria de quê? Mas Raimunda, quieta. Você faria de quê, a mulher? Eu faria de diamante. Você, pastor Josué? Diamante, é. Tá. Me ajuda aí, vocês fariam de quê?
Calma, calma, por favor. Vocês fariam de quê, irmãos? Já sou eu que fiz diamante. Esmeralda, pérola, ouro, ouro branco, transparente, translúcida. Você faria de quê? Eu pegaria o tronco de uma árvore. Faria uma mulher. Interessante, né? Nossas ideias são engraçadas. Deus falou o seguinte: bem, vou fazer uma auxiliadora. O Espírito Santo estava lá, o Filho, os anjos, todo mundo lá olhando. Vamos fazer a auxiliadora. E o homem feliz, né? A auxiliadora, então, coisa boa. Ele não sabia bem que era uma mulher não, mas sabia que era coisa boa, né? Ele não sabia, eu falei auxiliadora. Então tá bom, eu quero auxiliadora. Eu não tinha ideia do que era. Vocês gostam, né, irmão? Vocês são terríveis. Ai. Vou fazer uma auxiliadora. Espírito Santo, traga os animais. Mas Deus, o que tem a ver? Trazer os animais, todos os bichos, tudo. Os que rastejam, os que voam, os que latem, os que tudo. Faz uma fila aqui. Mas Deus, como é que tu vai fazer uma noiva, uma esposa, uma auxiliadora para o homem e manda trazer os animais? Qual é o segredo? Qual é a relação? Logo você vai saber. Aí foi trazendo. Adão começa a dar nome para os bichos. E Adão foi dando nome para os bichos, porque para cada par de animal, um casalzinho de animal, e ele percebia que cada animal macho tinha a sua fêmea, que era da mesma cor, da mesma natureza, do mesmo cheiro, da mesma textura, do mesmo pelo, do mesmo tudo. Era tudo igualzinho, só mudava o negocinho deles. Diferente, né? Que é macho e fêmea, mas era tudo igualzinho. Cavalo parece com égua, só muda o negocinho. E vai indo. E aí ele foi olhando, e aí Adão falou assim, bem, até o cavalo tem uma cavala, tem uma semelhante. O cachorro tem a sua cadela. O macaco tem a macaca. Cada espécie de macaco tem o seu macaco igualzinho o mico-leão dourado com a mica-leão dourada. Cada um tudo igualzinho. E Deus com isso queria trabalhar no coração de Adão o desejo por uma auxiliadora que fosse também como ele, parecido com ele. Como diz o texto sagrado, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Idônea, literalmente se lê compatível, da mesma natureza que ele. Irmãos, isso é básico, isso é essencial. Isso é o evangelho, isso é a filiação. Mas está lá em Gênesis, temos que entender isso. De maneira que a fila foi acabando, e o texto diz, para o homem, todavia, não se encontrava, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A auxiliadora tinha muitas ali, mas não que lhe fosse idônea, da mesma natureza, compatível a ele. Não dava. E agora então, Deus fez o homem dormir, um pesado sono sobre o homem, e aqui nós temos a primeira verdade. Se para Adão, que prefigurava Cristo, haveria de se ter uma noiva idônea, compatível a ele, da mesma natureza, de maneira que nenhum daqueles animais serviria, a noiva de Cristo é como Cristo, da mesma natureza de Cristo. Chega lá com espírito de macaco, espírito de jumento, espírito de sapo, não vai dar certo. Com Cristo tem que ser compatível, igual, da mesma natureza. É por essa razão que nós estamos sendo conformados à imagem dele. Tem que haver uma mudança. Quando Adão, então, estava ali deitado, dormindo, Deus tomou da própria natureza de Adão, da sua costela. E alguns ficam discutindo teologia, discutindo, pastor, mas Deus tirou mesmo a costela? Costela? Aqui não está faltando nenhuma costela. Fica procurando se está faltando. Irmãos, para disso. Isso aqui é para ensinar pedagogicamente uma verdade grande. Isso aqui, não pensa Deus lá no jardim, procurando uma costela. Essa aqui, ó, essa aqui, tira essa aqui. Não é assim. Deus não é ser humano, não é limitado. Assim está escrito. Lógico, Deus criou de fato Adão, Deus criou a Eva. Mas nós não queremos entrar nesses méritos, queremos entender o significado. E dessa parte retirada,
E essa parte retirada é Adão. É Adão. Ou não é Adão? Essa parte retirada é animal? É árvore? É terra? É fruta? É o quê? É Adão. Adão está crescendo. E agora, desse material, fez-se Eva. E agora está lá uma mulher. Pensa numa mulher. E aí, quando Adão acorda, que olha, fala, aleluia. Ele adorou a Deus, ele disse, se prostrou. Diante do Eterno. Ele olhando para a mulher disse, esta. O que quer dizer esta, irmãos? O que quer dizer esta? Mulher? O que a palavra esta quer dizer? Ô pastor Josué, remove esta caixa. O que quer dizer? Não aquela. Esta quer dizer não aquela. Vocês entendem isso? Esta. Não os animais. Não aqueles bichos. Não qualquer outra coisa. Esta, enfim, afinal, é osso de meus ossos. É carne da minha carne, porquanto do varão fora tirada. Provém de quem? De Adão. E aqui diz, no capítulo 21, versículo 10, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. E eu desafio vocês a procurarem num léxico da língua hebraica ou grega o que significa essa palavra da parte. Quer dizer exatamente tirada de Deus. Essa noiva, ela é tirada de Deus, ela procede da natureza divina. Irmãos, o que está em Gênesis está no Apocalipse. É uma relação correta, perfeita. De maneira, então, que agora nós temos aqui uma ideia do que seja essa noiva. A igreja, enquanto noiva de Cristo, só será plenamente quando nós estivermos totalmente tomados de Cristo. Plenamente absorvidos de Cristo. Cristo no espírito, na alma e no corpo, plenamente. É por isso que há essa necessidade de mudança. O próprio Jesus Cristo, né? O próprio João Batista, quando questionado a respeito de Cristo, que falou assim, olha, os discípulos de Jesus os teus discípulos estão indo para Jesus. São mais os que estão indo para lá do que os que estão ficando. E João Batista falou assim, não, mas importa que ele cresça e que eu diminua. Afinal, quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo tão somente se alegra pela chegada da noiva. Então, o próprio João Batista, ainda que talvez inconsciente, ele profetiza esse fenômeno, dizendo que na medida em que a noiva se constituía para Cristo, o próprio Cristo ia crescendo. Importa que ele cresça. O que é a noiva, senão o crescimento de Cristo? A noiva é o corpo de Cristo, procede de Cristo, é Cristo. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Ou melhor, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. Veja o que diz aqui. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Qual é a verdade que nós temos aqui? Assim como o corpo é um. O corpo são quantos, queridos? E esse único corpo tem quantos membros? E os muitos membros, embora muitos, formam quantos corpos? Um único corpo. Vocês estão entendendo isso? O corpo é um só. Olha para o corpo humano, é um só. Tem muitos membros. Os muitos membros formam um só corpo. Leia na sua Bíblia. Assim também. Ou seja, o apóstolo nos dá uma figura do corpo.
E diz que deste modo, de que modo? É um e é muitos. São muitos e é um. O corpo é um só. Tem muitos membros. Os muitos membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também. Com respeito a quê? Com respeito a quem? Assim também com respeito a quem? Como é Cristo? É só você repetir o que ele disse antes. Cristo é um. Diga, Cristo é um. Ou Cristo são dois. Assim como o corpo é um, assim também com respeito a Cristo. Cristo é um. E o corpo, embora um, tem muitos membros. Cristo é um. E Cristo também tem muitos membros. Cristo tem muitos membros. Deixa eu ver os membros de Cristo aqui. Membro de Cristo? Ora, os membros constituem uma unidade com o corpo. Os membros são corpo. Então os membros de Cristo são Cristo. Não Cristo em sua divindade. Cuidado. Estamos falando dessa obra, desse novo homem que está sendo gerado, que está sendo constituído. E embora os membros são muitos, eles formam um só. Tá certo isso? Olha lá. Calma, não é pegadinha não. Assim como é o corpo, assim também é Cristo. Quando falar de corpo, você fala corpo. Quando falar Cristo, você fala Cristo. O corpo é? Cristo é? O corpo tem muitos membros. Cristo tem muitos. Os muitos membros formam um só corpo. Os muitos membros formam um só. Quem falou corpo aí? Onde tiver corpo, se diz Cristo, porque tal é o corpo, tal é Cristo. O texto diz isso, irmãos, em nome de Jesus. É a revelação profunda. Porque Eva era Adão. A mulher era, ou não era? Quando estava ali a mulher, esta são os meus ossos expandidos. É minha carne expandida, é osso de meus ossos, carne da minha carne. De maneira que agora Adão cresceu. E Adão se multiplicou. De maneira que Cristo está crescendo. E Cristo está se multiplicando em nós. E isso fica claro quando o próprio Jesus falou que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Olhe para essa parábola. Pense num grão de trigo, é Cristo. Está aqui o grão de trigo. Aqui é um pendão, né? Um grãozinho de trigo, imagine, está aqui. É Cristo. E aí ele foi morto, ele foi sepultado. E aí ele ressurgiu, germinou o grão. E agora está crescendo, esse que está crescendo é o grão ou não é o grão? Ok? Mas agora virou um pé de trigo. Mas não é o grão desenvolvido? Não é o grão crescido? E agora esse pé de trigo dá uns pendões, que tem quantos grãos? Nós somos os muitos grãos, os muitos frutos. E eu pergunto, e esses grãos, não é o grão? Ou é outra coisa? É o grão crescido, é o grão desenvolvido, de maneira que nisso consiste esse mistério. Não é sem razão que a Bíblia diz, em Gênesis 5, versículo 2, que Deus chamou macho e fêmea de Adão, no dia em que foram criados. Adão foi o nome que Deus deu, não para o homem e não para a mulher, mas para homem e mulher, macho e fêmea. Deus os criou, Deus os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. É por isso que essa cidade noiva, que é o povo de Deus em estado de glorificação, é dito, e ela tem a glória de Deus. Isso é o objetivo, é o propósito de Deus. A igreja está dentro desse processo de tirar de nós aquilo que não é compatível a Cristo, natureza humana caída, tudo que é caído, tudo que é cultural, tudo que é humano, tudo que é demoníaco, tudo que é carnal, e Cristo está sendo forjado. A grande obra de Deus é forjar em nós o seu próprio Filho.
Se não for essa obra, nada mais tem sentido, nada mais tem valor. Amém, queridos? Isso diz respeito à cidade enquanto noiva. E agora é dito ainda aqui no capítulo 22, abra sua Bíblia, ou 21 de Apocalipse, versículo 22, fala do templo, diz: nela não vi santuário, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Interessante que enquanto a igreja, o povo de Deus, enquanto uma cidade simbólica é o tabernáculo de Deus, e disso nós vamos falar daqui a pouco, é a habitação de Deus, por um lado é dito também que o próprio Deus é o templo. Ou seja, nós somos o templo de Deus e Deus é o nosso templo. Vocês conseguem ver isso nesse texto? A cidade é o templo de Deus. A cidade não é o tabernáculo de Deus. Vamos falar do tabernáculo daqui a pouquinho. É o último ponto. Mas agora é dito que nela não tem tabernáculo, porque Deus, o Senhor, é o seu tabernáculo. Ora, se nós somos o tabernáculo para a habitação de Deus, e Deus então é o templo, é o tabernáculo para a nossa habitação. De maneira que Deus habita em nós e nós habitamos em Deus. E não se escandalize, em nome de Jesus. Mas isso não nos deixa esquecer ou não deixa passar despercebido de uma palavra bíblica muito comum. Você vai encontrar nas páginas do Antigo Testamento várias e várias vezes. A expressão coabitar. O que significa coabitar no sentido prático da palavra, em termos bíblicos? Não é uma relação sexual? Sim ou não? Mas se vocês sabem que coabitar é relação sexual, já pararam para pensar nessa palavra, coabitar? Co seria um prefixo de mutualidade, cooperação, cooperador. Não tem esse... E habitar não é de morar, não é de habitação. Coabitar não é habitar mutuamente um no outro. Sim ou não, queridos? Então aqui fala-se de uma mescla. Fala de uma união orgânica. Por isso que é dito: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não é sem razão que Deus, para levar a cabo esse propósito, Ele primeiramente se fez homem. Ele se uniu ao homem ou não se uniu ao homem? O divino entrou na humanidade por ocasião do nascimento de Jesus Cristo. 33 anos depois da sua morte e ressurreição, Ele agora toma esse homem e leva-o para dentro de Deus. De modo que Jesus Cristo hoje, Ele é Deus, homem plenamente. Unidos, mesclados, amalgamados, é um coabitar. De maneira que hoje o Senhor habita em nós. E Ele quer nos levar a habitar nele. Essa união do homem com Deus em vida e natureza é o que vai resultar na cidade Nova Jerusalém, que é um complexo divino humano. Deus habitando plenamente em nós e nós habitando plenamente nele. É por isso que é dito também que a cidade é o tabernáculo. E nós não temos muito tempo para desenvolver tudo o que eu gostaria de fazer, mas vou dizer alguns pontos aqui que são importantes. A primeira vez que aparece a palavra tabernáculo na Bíblia, concernente àquilo que Deus queria que se fizesse, está em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Quando lá é dito que Deus tirou o povo de Israel do Egito, e no deserto Deus falou assim para o povo: olha, vocês vão fazer para mim um santuário. Vão fazer um tabernáculo, uma tenda, uma cabana, para que eu possa habitar no meio de vocês. Irmãos, entendam isso aqui. Deus queria habitar no meio do povo de Israel, no meio. Mas como é que Deus poderia habitar no meio do povo? Seria possível Deus descer e ficar no meio do povo? O povo iria morrer.
se isso acontecesse. Deus trouxe a sua presença visível no meio do povo. Então Deus falou assim: faça uma tenda, uma cabana, eu quero habitar no meio de vocês, dentro da cabana. Foi feito então um santuário. Deus habitava aquele santuário, o Santo dos Santos, e estava ali no deserto, na história do povo de Israel, o que posteriormente foi substituído pelo templo em Jerusalém. Até aí tudo bem. Se entende, pelo menos em termos do Antigo Testamento, ainda que lá no próprio Antigo Testamento se declare que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, palavras de Salomão, mas nós encontramos muitas vezes que ali era a casa de Deus, a habitação de Deus. De maneira que quando veio Jesus, quando Deus se fez carne, habitou entre nós, ali aconteceu um grande fenômeno. Nós costumamos falar que o tipo, que é aquilo que representava, encontrou-se com seu antítipo, ou seja, com a sua realidade. Quando Cristo veio, tudo aquilo que dele se falava, agora começa a se encontrar com uma realidade. As sombras e figuras vão se encontrando com uma realidade. Aquele santuário feito em Êxodo 25:8, em que Deus nele habitava, agora se realizava, se concretizava na encarnação de Jesus Cristo. Aquela humanidade, aquele corpo de Cristo, humano, era naquele momento a habitação de Deus. Deus veio habitar o homem. A prova disso está no capítulo 2 do Evangelho de João, quando Jesus diz assim para os fariseus e escribas: destruí este templo, esse santuário, e em 3 dias eu o reconstruo novamente. Aí começou o escárnio, Olha, esse homem está ficando maluco. Se em 46 anos foi construído esse tabernáculo, esse templo, como é que ele pode reconstruí-lo em 3 dias? Tem sentido? E aí João diz: Jesus, entretanto, falava a respeito do santuário do seu corpo. Quando falava daquele santuário construído por mãos humanas, aquele santuário representava o seu corpo humano. Ele diz: destrua o santuário, ou seja, vocês vão me matar, eu serei crucificado, mas em 3 dias esse santuário vai ressurgir em ressurreição e em glória. De maneira que no Novo Testamento já não se fala mais em santuário ou em templo feito por mãos humanas enquanto casa de Deus. Porque a casa de Deus no Novo Testamento agora é o homem. Primeiramente Jesus. É o primeiro templo. É o primeiro templo que foi destruído. É o primeiro templo que, à semelhança do primeiro templo lá de Salomão, também foi destruído. Mas é um templo que agora é reconstruído na sua ressurreição. E em ressurreição, a glória desta segunda casa é maior do que a primeira. No sentido de que essa ressurreição, esse templo agora inclui todos os filhos de Deus. É muito maior. É um templo que já não se limita mais a Jerusalém, ao tempo e ao espaço, mas agora é um templo vivo, que vai enchendo não somente os céus, mas também a terra. Vai crescendo em toda a terra, porque todo o povo de Deus constitui um grande santuário, um grande templo, uma grande habitação para Deus. De maneira que esse templo, casa, habitação de Deus, se mostra, se revela na grande cidade, a Nova Jerusalém, que é um templo-cidade. Por que é um templo-cidade? É dito que é a cidade, é dito que é o tabernáculo de Deus, então é um templo-cidade. Por que um templo-cidade? Templo porque é a habitação de Deus, é a casa de Deus. E a cidade porque nessa casa tem muitas moradas, como diz em João capítulo 14. Na casa do meu pai há muitas moradas. Você é uma morada. Deus, ele conquistou um lugar para você nessa casa de Deus. Ele preparou um lugar na casa de Deus para você. Você não tem um lugar na casa de Deus? Na casa de Deus não é esse prédio. Na casa espiritual de Deus, santuário de Deus. E estando você nessa casa de Deus, você agora é morada ou não de Deus? João 14, 23. Quem me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele
morada. Então nós estamos na casa de Deus porque temos um lugar na casa de Deus e somos morada de Deus. É por isso que esse templo de Deus é também uma cidade. É morada de Deus e tem muitas moradas, porque cada um dos que creem certamente constitui-se uma habitação, uma morada de Deus. Então a Nova Jerusalém, ela se constitui de fato, de verdade, no povo de Deus, no estágio final de glorificados.